agora vamos falar de um assunto muito sério, gente. Eu gosto sempre de conversar com pessoas que entendem, estudiosos, né, mestrados, doutorados dentro dos assuntos. E o doutor Igor Duarte, ele é neurocientista e a gente quer, na verdade, assim, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo com a juventude, o que está acontecendo nesses cérebros, nessas cabeças. Principalmente, a gente vai falar de um assunto que eu não gosto de ficar, eu não sou sensacionalista, não gosto de ficar batendo em cima de tragédias, de sofrimento de ninguém, mas eu gosto, doutor Igor, de entender. E eu queria que você me explicasse um pouco esse massacre em Suzano, eu sei que você é de Suzano, e por que os jovens, né, aceitam esse tipo de desafio? O que está acontecendo? Primeiro, Nani, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui, eu gosto muito de estar aqui. É uma fase está sendo uma fase muito difícil lá na cidade de Suzano. Eu sou morador de Suzano. As pessoas estão compartilhando muito o sofrimento das famílias e eu gostaria aqui de registrar também o meu sentimento a todas as famílias. Eu sou pai de 2 adolescentes que estão em fase de escola também, né? E às vezes até me emociono de falar isso. O jovem, ele é mais suscetível a esse tipo de, vamos dizer assim, de tarefas, porque primeiro dá emoção ao jovem. O cérebro do jovem, ele é dessensibilizado porque os receptores de uma substância química que chama dopamina, que dá prazer, no jovem, no adolescente, ela é diminuída. Por isso que o jovem, ele está sempre em busca de aventuras. Esse jovem, ele é um alvo fácil para tarefas, para enfim, para fazer esse tipo de atividade. Ele é vulnerável a isso. Então, por exemplo, aqui no Brasil, todos os casos de massacre dentro de escola, salvo uma exceção, que um adulto que tinha problemas mentais colocou fogo na escola, todos eram adolescentes ou jovens. Então, o cérebro do jovem, ele é mais suscetível. Além disso, o cérebro do jovem ainda não se formou. Até com quantos anos que forma? O cérebro se forma até os 20 anos. Os neurônios estão todos prontos, mas existe uma capa que envolve a cauda de uma célula que chama axônio, chama bainha de mielina, e isso termina aos 20 anos. Então, o cérebro de uma pessoa, seja homem, seja mulher, está pronto aos 20 anos. Então, até os 20 anos, esse indivíduo, ele está, entre aspas, mais vulnerável do que pessoas tidas como adultas. Doutor Igor, mas não tem essa noção, essa consciência, por exemplo, do que aconteceu, do fato, da responsabilidade, do que vai acontecer, do tirar a vida? Pois é, Nani, aí entram outros contextos. Sim. Eu vejo, por exemplo, no caso lá de Suzano, um dos assassinos, o Guilherme, a foto dos pais queimada no chão do quarto dele no dia que aconteceu o massacre, isso diz muito. O jovem sem referencial familiar, o jovem sem limite, ele não tem a família para impor um limite. Esses jovens inconsequentes estão crescendo, obviamente eu não estou falando de todos aqui, estão crescendo sem nenhum limite, sem nenhum referencial para ele, que seria o pai dele, a mãe dele. No caso, esse jovem assassino não tinha nem mãe nem pai por perto, foi criado pelos avós. E aí, obviamente, a gente não pode culpar os avós. Não, porque amor de avó é os avós fizeram, a gente imagina, o que puderam fazer, não era responsabilidade dos avós e eles seguraram essa responsabilidade para si. Então, de repente, isso não é um referencial. E se o jovem não tem o referencial dentro de casa, ele pode encontrar um referencial no submundo da internet, que é isso que está acontecendo muito com os nossos jovens. Eles estão cada vez mais acessando essas redes podres da internet e seguindo mártires, seguindo conselhos, e aí é muito fácil você colocar informações... Imaginar o que pode acontecer, né? Na mente de um jovem. O jovem mais depressivo, com algum tipo de transtorno, ele é mais suscetível também a realizar esses atos? É sim. Ou toda a mente é igual? O jovem, ele já é mais suscetível, sim, por natureza, por conta da formação que o cérebro dele tem. Obviamente, eu estou trazendo a informação para o meu lado, que é da neurociência, existe todo um lado comportamental que pode ser discutido também. O jovem, ele já tem essa vulnerabilidade por conta do seu cérebro não estar 100% formado.
Se ele tem algum problema de ordem comportamental, isso pode ser aumentado. Isso pode potencializar isso. Se o jovem tem um mártir, um seguidor, dizem, as reportagens estão falando que eles se baseavam muito no atentado que aconteceu nos anos 90 nos Estados Unidos, ele tinha um modelo a seguir, entendeu? E aí, mas são pessoas frias, né, doutor Igor? Porque foi arquitetado isso planejado durante um ano. Pois é, Nani. Comprou. Então, assim, tem esse lado tudo que a gente está analisando, mas tem um lado também frio. Calculou, porque comprou roupa, comprou máscara, sim, mas sabe o que mais me chama a atenção? Porque um dos assassinos tinha 25 anos, era um homem. E, curiosamente, o líder, ao que parece, era o assassino mais novo. Então, isso meio que inverte, porque normalmente o adulto, ele é quem incentiva ele, quem induz o mais jovem a cometer. Mas se o jovem ele já é influenciável, como influenciar um adulto nesse caso é mais difícil. É muito mais difícil você influenciar o adulto. E aí é que a gente está sem informação. Porque a gente está especulando o que pode ter acontecido, mas olha o que está acontecendo nesse caso aí, especificamente. O adolescente influenciou o mais velho, né? Dá para a gente imaginar aqui, por exemplo, que o indivíduo mais velho tinha algum problema de ordem comportamental, mesmo porque um homem de 25 anos, ele não tem a mesma idade mental de um garoto de 17, então a tendência é que eles não tenham amizades. Então, um homem de 25 anos tem amizades com homens de 25, 28, 23, enfim, tem mesmo a mesma idade intelectual, né? Não é o que aconteceu ali. Então, eles tinham 8 anos de diferença. Então, especulando aqui, talvez o assassino mais velho tivesse algum problema de ordem comportamental ou cognitiva que a gente ainda não soube e talvez a gente não saiba nunca. Doutor Igor, me explica um pouquinho assim, assistir filmes, todo mundo comentou, né? Filmes, séries, essas coisas de internet, isso pode influenciar ou não? Isso sempre vem à tona. Mas as bandas de rock, o heavy metal, é uma música, um estilo muito agressivo. Saiu um estudo agora, que não tem 15 dias, foi publicado no Royal Society, em Londres. Fizeram testes com pessoas que gostam do heavy metal e pessoas que não gostam do heavy metal, e o resultado é o mesmo. O heavy metal, ele não induz a pessoa a áreas do cérebro para ódio, para rancor, nada disso. Ele alegra o cérebro, tanto de pessoas que gostam da música, quanto de pessoas que não gostam do estilo musical. Isso vale para o videogame também. A culpa não é do videogame. Obviamente, o videogame pode inspirar quem já tem um plano, como aconteceu na Nova Zelândia essa semana também, que foi lamentável, que o rapaz, né, o homem, simulou tudo o que acontece num videogame. Mas ele não foi influenciado, já tinha aquele plano, já tinha aquilo arquitetado. Então, a gente não pode colocar a culpa nos videogames, nem nas músicas, nem nos filmes. Mas e as crianças? E essa internet que é toda liberada, e esses games aí muito violentos? É bacana? Pode deixar? A mãe e o pai podem ficar tranquilo ou não? Não, tem que ponderar, de verdade, tem que ponderar. Mesmo para os adolescentes, tem que ponderar. Mesmo as pesquisas, ou pelo menos essa pesquisa que eu mencionei, afirmando que isso não é um fator de risco, tem que ter limites. E aí, isso é um outro problema do jovem. O jovem não tem limite. Se o jovem está separado da sua família, ele não tem o referencial na família dele, ele não tem limites, ele cresce ilimitado, ele acha que ele pode fazer tudo. E o jovem, ele necessita de um limite. O jovem que pratica videogame a madrugada inteira, isso não é sadio. Precisa de alguém para colocar um ponto nisso. Alguém que tenha autoridade. Um pai, uma mãe, alguém que exerça autoridade. Porque muitas vezes o pai está lá, mas o pai não é autoridade. A mãe não é autoridade. E aí esse jovem faz o que quer. Mas até quantos anos que a gente consegue ter esse controle na educação dos filhos? Que eu sei, pelo meu modo de ver, que tem que começar desde que está neném no colo lá, você tem que mostrar. Dani, o pai e a mãe são os exemplos para os filhos. Mas eles estão tudo com medo, parece que é tudo acuado hoje, inverter os valores, os pais têm medo, os professores têm medo de alunos, os adolescentes estão sendo dominados. Porque houve uma política no passado para inverter isso, houve isso. Então, esses jovens que têm hoje 17 anos são filhos
dos jovens que no passado não tiveram a referência paterna ou materna também. Então, já estamos na terceira geração de inconsequentes. Obviamente, eu não estou generalizando, mas é o que está acontecendo. As famílias está fora de moda, a família. Então, arrumam-se os seus filhos e apenas colocam os filhos no mundo para a escola cuidar, para a igreja cuidar, para a sociedade cuidar. E a sociedade estão pensando em cuidar dos próprios problemas, porque existem os seus próprios problemas, não tem como cuidar, infelizmente, do problema dos outros. E aí essas crianças estão crescendo sem referencial, sem educação, sem limites, são alvo fáceis para o submundo podre da internet. Ô, doutor Igor, bom, a gente está falando de internet, as redes sociais podem influenciar ou não, mas assim, me assusta saber que no Brasil esses jovens estão, ou essas situações, né, esses grupos, não sei como a gente pode denominar, estão ganhando muitos adeptos pelo Brasil, porque até então nunca a gente tinha escutado, raríssimas vezes aconteceu alguns casos no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ver. E por que isso está no Brasil? No Brasil, o primeiro caso foi em 2011, aqui no Brasil. Antes disso não tinha. Antes desse período não tinha. Então pode falar, mas é a questão de tem armas ou não tem armas. Bom, o Brasil é um país que não tem armas e está acontecendo isso. O que está acontecendo? A meu ver, a falta de um referencial dentro de casa, uma educação familiar, a família educar, não deixar a escola ou o professor educar. O professor está lá para ensinar as matérias básicas e não para educar o seu filho, não para ensinar valores. Nani, os pais não sabem hoje o sonho do filho. Qual o sonho do seu filho? Seu filho tem um sonho. Antigamente as crianças queriam ser médico, queriam ser bombeiro. Hoje, essa questão de deixar ele livre para escolher o que ele bem quiser lá no futuro, eles estão escolhendo coisas de valores duvidosos. E aí isso pode justificar o aparecimento de casos semelhantes a esse aqui no Brasil. E na cabeça deles, doutor, analisando o cérebro, cientificamente falando, o quê? Tem como evitar isso? A gente é educação, a gente muda os conceitos, a gente muda os valores, pega no pé, acompanha, está presente, é principal. Nani, desde cedo. Desde cedo. Então, mas ele demonstra, por exemplo, uma pessoa que faz isso, ele tem já geneticamente, ele tem essa tendência, é da pessoa? Não necessariamente. O indivíduo pode, por exemplo, ele pode ser um psicopata, ele já nasce assim. Sim. Mas é difícil identificar isso desde o começo. Qual a diferença de uma mente de um psicopata para uma mente de uma pessoa que fez esse assassinato em série também? O psicopata, ele não sente remorso sobre isso. Entendeu? Então, essa é uma grande característica do psicopata. Ele não consegue sentir a sua dor. Eu não posso afirmar se isso aconteceu com os dois assassinos, que eles arquitetaram tudo. Não dá, a gente pode apenas especular. Mas uma coisa sabe, que se tivessem plenamente normais, eles não fariam isso. Por quê? Porque iam sentir a dor alheia. As pessoas normais não conseguem machucar o outro porque sente a dor. Quando você aplica uma agulha na pessoa, né, você sente a dor dela se você é uma pessoa normal. O psicopata não sente essa dor. Por isso ele agride, como ele não tem essa empatia, e o pior, ele vai ganhando prazer com isso. Ele vai sentindo prazer em judiar das pessoas, enfim. E aí isso vai incentivando para fazer outros casos. O psicopata funciona assim. E qual o conselho que você dá para os pais agora das crianças que estavam nessa situação, que viram, que presenciaram, que estavam presentes? Nani, a abordagem inicial é que tem que sair fora daquela realidade. Não dá porque é a escola. Então, eu percebi que o governo mandou modificar a escola, pintar a escola, descaracterizar. Isso é importante, sim, para a escola não ter a semelhança, para quando as pessoas, em geral, entrarem na escola, não terem o mesmo impacto da escola, que foi cenário de um massacre horrível como esse. Esse é o primeiro passo. Agora, existem outros estudos também que sugerem que o ideal é você não esquecer do problema do que aconteceu, e sim você focar nele e forçar o seu cérebro a relutar com aquilo. Existem estudos novos falando sobre isso. Obviamente, isso é um conceito novo,
Mas agora o ideal é o que está acontecendo lá na escola, e eu estou acompanhando isso. Hoje foi o retorno e grupo de psicólogos e outros profissionais receberam esses profissionais e esses alunos. Isso é extremamente importante para eles se sentirem acolhidos nesse lugar onde aconteceu cenas bárbaras como essa. Rodrigo, brigadíssima. É sempre uma alegria ter você aqui esclarecendo nossas dúvidas. Você pode deixar para a gente as suas redes sociais? Dani, quem tiver interesse em conhecer mais o meu trabalho, no Instagram, dr.igorduarte, e no YouTube também, Igor Duarte. Eu agradeço muito o carinho, tá? E poder falar isso para as pessoas também. Nós que agradecemos. Obrigada. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show.